Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 45. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se sentará sobre o trono de sua majestade. Todas as nações serão congregadas diante dele, e separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, e os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era peregrino e recolheste-me, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e fostes visitar-me. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando é que nós te vimos faminto, te demos de comer, sequioso e te demos de beber? Quando te vimos peregrino e te recolhemos, nu te vestimos? Ou quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos visitar-te? O rei respondeu-lhes, dirá: Na verdade vos digo que todas as vezes que vos fizesse isto a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizesse. Em seguida dirá aos que estiverem à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado para o demônio e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me recolhestes, estava nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles também responderão: Senhor, quando é que nós te vimos faminto, ou sequioso, ou peregrino, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te assistimos? E lhes responderá: Na verdade vos digo, todas as vezes que o não fizesses a um desses mais pequeninos, a mim o não fizesses. Palavra da salvação. Comentário Mateus 25, de 31 a 45. São João Crisóstomo. Esta parte do discurso é muito encantadora e devemos escutá-la continuamente, com toda atenção, derramando-a em nossa alma e com toda compunção, pois é o próprio Cristo quem o profere do modo mais terrível e claro. Neste caso, não fala como anteriormente: o reino dos céus é semelhante, mas, manifestando-se e revelando sua própria pessoa, diz: Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua majestade. Todos os anjos, pois, estarão presentes com ele, testemunhando também eles quando administraram, por ordem do Senhor, para a salvação dos homens. Ou chama estes de cabritos, mas aquele de ovelhas, para demonstrar a infrutuosidade daqueles, pois dos cabritos não se faz nenhum fruto, e a utilidade destes, porque é muito o fruto que das ovelhas se extrai, como a lã, o leite e os cordeirinhos que nascem. A Sagrada Escritura costuma designar a simplicidade e a inocência com o nome de ovelha. De modo belo, pois, designam-se aqui os eleitos com este nome. Depois os separa até de lugar, pois segue-se, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Observa que não disse recebei, mas possuí, ou melhor dizendo, herdai, como bens familiares ou bens paternos, como bens vossos que vos são devidos desde muito tempo. Por isso se diz, o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. E por quais méritos os santos recebem os bens celestiais, manifesta-o quando acrescenta: Porque tive fome e deste-me de comer. Mas, se são seus irmãos, por que os chamas de pequeninos? Porque são humildes, pobres e diminuídos, e não entende por que esses tão só os monges que se retiram para os montes, mas quer que cada fiel, mesmo secular, se tiver fome ou com outra coisa semelhante, receba os cuidados da misericórdia, porque o batismo e a comunicação dos mistérios os fazem irmãos.
Continua: em seguida dirá aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado para o demônio e para os seus anjos. E olha com atenção como abandonaram a misericórdia não somente em uma ou duas coisas, mas em todas. Porque não apenas não deram de comer ao faminto, mas, o que era menos penoso, nem sequer visitaram o enfermo. E observa de que maneira acrescenta coisas fáceis. Porque não disse: estava na prisão e não me tirastes, enfermo e não me curastes, mas disse: não me visitastes e não viestes até mim. Ademais, quando tem fome, não pede uma mesa esplêndida, mas o alimento necessário. Todas essas coisas, portanto, bastam para sofrer a pena. Primeiro, a facilidade em dar o que se pede, pois era pão. Segundo, a miséria do que pedia, pois era pobre. Terceiro, a compaixão da natureza, pois era homem. Quarto, o desejo de alcançar o que se prometia, pois prometia o reino. Quinto, a dignidade do que recebia, pois era Deus o que recebia por meio dos pobres. Sexto, a superabundância da honra, porque se dignou de receber das mãos dos homens. Sétimo, a justiça da dádiva, pois recebia de nós o que é seu. Mas os homens, contra todas essas coisas, são cegados pela avareza. Refutados pelas palavras do juiz, falam com mansidão, pois continua: então eles também responderão: Senhor, quando é que nós te vimos? Comentário Mateus 25, de 31 a 45. Santo Agostinho. Os ímpios e aqueles postos à sua direita vê-lo-ão em forma humana, pois no juízo aparecerá na forma que de nós recebeu. Mas depois disso, acontecerá que será visto na forma de Deus, aquela que conhecem todos os fiéis. Excetuando-se aquele reino do qual no fim dirá: possuí o reino que vos está preparado, conquanto de modo muito diferente, também a igreja presente é chamada de seu reino, no qual ainda se combate contra o inimigo, até que se chegue àquele reino totalmente pacificado, onde reinará sem inimigo. Mas dirá alguém: não quero reinar, basta que eu seja salvo. Nisso se engana. Primeiro, porque não existe salvação alguma para aqueles cuja iniquidade persevera. Ademais, se existe alguma diferença entre os que reinam e os que não reinam, convém que todos estejam no mesmo reino, para que não sejam considerados como inimigos ou de outra ordem distinta e pereçam enquanto os outros reinam. Pois todos os romanos possuem o reino romano, mesmo que nem todos nele reinem. Disso fica evidente que será um mesmo o fogo destinado ao suplício dos homens e dos demônios. E se será funesto para o trato corporal, para que por ele possam ser atormentados os corpos, de que maneira poderá conter-se nele a pena dos espíritos malignos, salvo que os demônios tenham certos corpos formados de ar denso ou úmido, como alguns opinam? Mas se alguém afirma que os demônios não têm corpos, não se deve criar uma disputa acerca desse assunto contencioso, porque não diremos, com termos que ainda que maravilhosos sejam verdadeiros, que os espíritos incorpóreos podem ser afligidos com a pena de fogo corporal se as almas dos homens, mesmo sendo inteiramente incorpóreas, podem ser encerradas agora nos membros corporais e também, então, poderão ser postas a ferros indissoluvelmente com as cadeias de seus corpos? Os demônios, por conseguinte, ficarão ligados, ainda que sejam incorpóreos, para serem torturados pelo fogo corpóreo, recebendo a pena do fogo e não dando vida a este. Aquele fogo, por seu turno, será corpóreo e atormentará os corpos e os espíritos, já no caso dos demônios, os espíritos sem corpos. Aqui
pois trata-se do último juízo, quando Cristo virá do céu, com o fim de julgar os vivos e os mortos. Chamamos de último dia este dia do juízo divino, isto é, o último tempo, pois é incerto por quantos dias se estenderá esse juízo, mas, segundo o costume das Sagradas Escrituras, o dia normalmente se põe no lugar do tempo. Por isso dizemos o último dia, o último juízo ou final, porque julga agora e julgou desde o princípio do gênero humano, separando os primeiros homens da árvore da vida. Gênesis 3:24. E não poupando os anjos que pecaram. 2 Pedro 2:4. E naquele juízo final serão julgados a um só tempo os homens e os anjos, porque pelo poder divino se fará que cada um se lhe traga à memória todas as suas obras, boas ou más, e que sejam discernidas com admirável celeridade pela vista da mente, a fim de que o conhecimento acuse ou excuse a consciência.